Olá e muito bem-vindos à última aula do curso Fundamentos em Linux. Esta é a 10ª aula. Como sempre, eu sou o instrutor Felipe Scar. Eu estarei aqui com vocês agora invisível. Pelo menos o fundo é invisível. Vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre ambiente gráfico. Vai ser uma aula um pouco diferente das anteriores, em que a gente teve ou bastante revisão teórica, como foi o caso da aula 9, ou então um foco bastante grande em comandos e interação com o terminal. Por definição, como a gente vai mexer com o ambiente gráfico, a gente vai ter uma aula mais leve, em que vamos ver vários exemplos. Em ordem, a gente vai ver primeiro como funciona o X-Window System, que é historicamente o método utilizado para prover um ambiente gráfico dentro de distribuições Unix e, em última instância, o Linux. Vamos ver rapidamente como se faz a instalação dos adicionais de convidado do VirtualBox, que podem prover uma interação interessante, especialmente quando falamos de ambiente gráfico. E depois vamos passar por diversos ambientes gráficos disponíveis rapidamente através de instalação via Taskcell no Debian, incluindo GNOME, XFCE, KDE, Cinnamon, Mate e LXDE. Finalmente, eu vou mostrar um dos ambientes gráficos, ou no caso, um ambiente de janelas mais simples e que eu mais gosto, que é o Fluxbox. Como sempre, a documentação do vídeo vai estar disponível nos links aqui logo abaixo, embora nesta aula em particular não teremos tantas referências, já que, novamente, é uma aula mais leve. E aí, vamos começar? O X-Window System, ou X11, é um sistema de janelamento comumente utilizado em ambientes Unix e também no Linux. O X, ou X, não consiste em um ambiente gráfico em si. Ele provê apenas as funções básicas para que outros sistemas gráficos sejam construídos em cima dele. Por exemplo, a possibilidade de desenhar e mover janelas ou interagir com mouse e teclado. Isso provê uma grande variedade de ambientes gráficos para o Linux. Todos eles podem utilizar a mesma base, que é o X, e em cima deste, a grande flexibilidade para que os desenvolvedores sejam o mais criativos possíveis. Como mencionado aqui nesse artigo, o X ele foi originário do projeto Athena, do MIT, em 1984, então é um projeto bastante antigo. Atualmente, a implementação de referência do X é o X.org, utilizado pela grande maioria das distribuições Linux. Eu queria mencionar também rapidamente uma alternativa existente ao Xorg, que é o Wayland. Ele é bem mais recente, foi lançado em 2008 e tem visto um desenvolvimento bastante ativo nos últimos anos. Algumas distribuições, como o Fedora e dependendo do desktop selecionado, o próprio Debian, o utilizam como padrão em detrimento do X. A ideia do Wayland basicamente é trazer uma versão mais moderna, mais simples e mais segura do ambiente de janelamento para dentro do Linux. Agora, como o X existe há muito tempo e muito software foi criado especificamente para ele, existe uma certa resistência da comunidade para migrar de vez para o Wayland. Então, tenha em mente que ele existe, mas provavelmente, nos próximos anos, o X e a sua mais popular implementação, que é o Xorg, devem continuar sendo a escolha preferencial da maioria das distribuições. Vamos agora para a parte prática em que a gente vai visualizar cada um dos ambientes desktop que foram mencionados durante a apresentação da aula. Mas primeiro, caso você se lembre, o nosso disco, especialmente o dedicado à partição barra, que é a raiz do sistema, tem um tamanho um pouco reduzido. Então o que eu vou fazer vai ser adicionar um novo disco e, utilizando o LVM, expandir a capacidade do sistema, liberando assim espaço para a instalação de pacotes com maior volume, como é o caso dos ambientes gráficos. Então primeiramente eu venho aqui em Settings, depois em Storage. Eu tenho aqui já a pasta Programas e a pasta Home, que a gente utilizou de certa forma durante o curso, embora não muito, especialmente no caso da pasta Programas. E agora eu vou adicionar um novo disco. Vou clicar em Create. O formato pode ser VDI mesmo, dinamicamente alocado. E agora sim eu vou trocar o nome do disco para FunLinux Gráfico, para mostrar que é um disco relacionado à instalação dos ambientes gráficos. Em relação ao tamanho, eu vou adicionar um disco de 10 GB. Finalmente, eu clico em Create e em seguida em Choose. Agora temos 4 discos associados à nossa máquina virtual, embora de fato estejamos utilizando apenas 2, que é o disco de instalação e agora este disco FunLinux Gráfico recém-criado. Finalmente, eu clico em OK e depois posso ligar a máquina. Diferentemente de outras sessões em que a gente trabalhou via SSH, desta vez, quando vamos trabalhar com ambiente gráfico, eu vou utilizar a própria console do VirtualBox. Vou fazer o login como usuário root. E agora vamos preparar o disco. Como o primeiro disco associado foi o SDA, o segundo o SDB e o terceiro o SDC, seria de se intuir que o quarto será o SDD. Eu vou utilizar o fdisk-L para mostrar a tabela de partições e o tamanho desse disco. E de fato constatar que ele tem mesmo 10 GB. Então agora vamos partir para a formatação do disco, com o comando fdisk/dev/sdd. Eu agora crio uma tabela de partições vazia com a letra O, crio uma nova partição com a letra N, a partição é primária, então eu aperto Enter, o número pode ser 1, então Enter novamente, o primeiro setor é o automaticamente selecionado, 2048, e o último setor é o final do disco. Finalmente vamos ajustar o tipo da partição com a letra T, e depois selecionar o código 8E que indica Linux LVM.
Finalmente, eu vou apertar W para salvar as minhas alterações. O próximo passo é inicializar a partição como um volume físico do LVM utilizando o comando pvcreate, como fizemos em aulas anteriores. Depois eu vou estender o grupo de volumes VGBase, que contém a partição raiz ou barra, utilizando o comando vgextend, depois o nome do grupo de volumes, que é VGBase, e finalmente o nome do volume físico, que é o /dev/sdd1. Agora vamos estender o volume lógico, que é o lvroot, dentro de VGBase, o caminho completo é no /dev/mapper VGBase lvroot, utilizando a opção "-l minúsculo e depois 100% free, indicando que ele deve ocupar a totalidade remanescente do grupo de volumes. Como você pode ver, obtivemos sucesso. Finalmente, basta utilizar o comando resize to fs para fazer com que o sistema de arquivos da partição barra ocupe a totalidade do volume lógico. Utilizando o comando df-h, veja que agora a partição raiz tem um tamanho disponível muito maior. Vamos agora sim fazer a instalação dos ambientes gráficos planejados para esta aula. Então, primeiramente, vamos utilizar o comando taskcell. O taskcell traz uma janela de seleção de pacotes muito parecida com a que vimos durante a instalação do Debian, na aula 1. Aqui você pode ver várias opções de ambientes gráficos, como descritos durante a abertura desta aula. Temos o GNOME, o XFCE, o KDE, Cinnamon, Mate, LXDE e LXQT. Vamos começar fazendo a instalação do GNOME, mas primeiro vamos ver como utilizar a funcionalidade de snapshots do VirtualBox, que será extremamente útil neste caso. Você pode entender o snapshot como uma espécie de fotografia da máquina virtual em um ponto no tempo. Como a gente vai instalar um ambiente gráfico e depois removê-lo e instalar um novo, isso envolve o download de grandes quantidades de pacotes, em termos de tamanho, e também a sua posterior remoção. É muito mais fácil a gente tirar uma foto da máquina virtual no momento atual, instalar no ambiente gráfico, por exemplo o GNOME, avaliar como ele funciona e depois reverter a máquina ao estado original, e depois proceder à instalação do XFCE e assim sucessivamente. Para fazer isso, você vem aqui no VirtualBox, nesse menu que tem 3 quadradinhos, e selecione Snapshots. Em seguida, você clica em Take ou Criar ou Tirar o snapshot. Depois selecione um nome para o snapshot. Eu vou colocar o nome pré-ambiente gráfico, já que é um estado prévio à instalação do ambiente gráfico. Mais abaixo você também pode colocar uma descrição se você quiser, é opcional. Depois clique em OK. O snapshot é criado relativamente rápido. Agora sim podemos proceder com a instalação. Voltando aqui à tela do taskcell, eu vou marcar então o ambiente de área de trabalho, que provê os pacotes básicos do Xorg, e depois eu seleciono o GNOME. E depois Tab e clicar em OK. Agora o sistema vai fazer o download de uma grande quantidade de pacotes, de fato são 1111 pacotes, e depois da instalação vamos ter um ambiente gráfico idealmente para a gente poder testar. Então, daqui a pouco voltamos. Ok, depois de algum tempo os pacotes estão instalados, estamos de volta. A maneira mais fácil de você acessar o seu ambiente gráfico é simplesmente reiniciar a máquina. Então eu vou fazer isso digitando reboot e vamos aguardar o reboot. Veja que após o reboot a gente é jogado para uma tela gráfica, na qual podemos selecionar o usuário com o qual a gente quer logar. Esse aqui é o GDM. É sempre recomendado que você utilize um usuário não privilegiado, assim como no caso do terminal, mas no caso do ambiente gráfico é ainda mais crítico que você o faça. Eu vou selecionar aqui o Felipe Scarel, que é o meu usuário criado durante a instalação, e digitar a senha dele. Após um curto período, você pode ver, essa aqui é a tela do GNOME, que é o primeiro ambiente gráfico que a gente vai avaliar. E agora sim, ao invés de ficar no ambiente Scaled, que eu estou redimensionando a tela do meu ambiente gráfico, eu vou vir aqui em View e desabilitar o Scaled Mode. A janela volta a ficar pequenininha e agora eu vou maximizá-la. E veja um problema, a gente tem uma janela bem pequena aqui. Para resolver isso, a gente vai instalar o VirtualBox Guest Additions, que são os adicionais de convidado do VirtualBox. Mas primeiro, vindo em atividades, a gente tem várias opções de aplicativos aqui à esquerda, como o Firefox, o Evolution, que é um cliente de e-mail, o Rhythmbox, que é um player de música. Todos esses foram instalados por padrão quando selecionamos o GNOME. Você também tem uma barra de busca aqui em cima, na qual você pode pesquisar por novos aplicativos. Digitando o terminal aqui, eu tenho o GNOME Terminal, que eu vou executar, e agora a gente tem um terminal gráfico. Você pode ter notado que a máquina está um pouco lenta, e de fato está mesmo. Digitando free-m para a gente ver a memória livre, veja que a gente tem 735 megabytes totais de memória RAM, dos quais 420 estão utilizados. Porém, dos meus 475 megabytes de memória swap, que é a memória virtual armazenada no disco, eu estou utilizando 175. Isso geralmente é um péssimo sinal. Então o que a gente vai fazer antes de prosseguir é desligar a máquina virtual e adicionar mais memória RAM de forma que o ambiente gráfico fique mais veloz. Eu vou desligar com Alt-P. E agora no VirtualBox eu venho em Settings ou Configurações, em seguida em System, e eu vou aumentar a memória base da minha máquina. 1 GB deve ser suficiente, mas por precaução eu vou colocar 2 GB de RAM aqui e depois clico assim em OK.
E agora sim, vamos voltar a ligar a VM. Estamos de volta à tela de login. Novamente selecionar o meu usuário, digitar a senha. Vamos observar se o sistema fica um pouco mais responsivo. Bom, o login aparentemente saiu mais rápido. Clicando em atividades, eu vou selecionar o terminal novamente. E vou verificar a memória livre com free-m e constatar que agora sim eu não estou utilizando nenhum megabyte de memória swap. É exatamente isso que a gente quer ver. Perfeito. O próximo passo que eu quero solucionar é porque a minha tela está tão pequena. Para fazer isso, a gente vai instalar o VirtualBox Guest Editions. Para isso, você vai inserir um CD vindo em Devices ou Dispositivos e tem uma opção aqui, Insert Guest Editions CD Images. Em português, deve ser inserir o CD com adicionais de convidado. Ao inserir a imagem, ele vai dar a sugestão de executar o software, clique em cancelar e digitando o comando mount na última linha, a gente pode ver que o dispositivo /dev/sr0 foi montado na pasta /media/cd-rom0 automaticamente pelo sistema gráfico. Aumentei um pouco a fonte do terminal para facilitar a visualização do que eu vou fazer agora, então primeiramente eu vou virar o superusuário com su ou sudo. Depois entre na pasta /media/cd-rom0 e em seguida lixe o seu conteúdo. O aplicativo que você quer executar é o vbox linux additions.run. Para fazer isso é só invocá-lo utilizando bash ou sh, um shell qualquer, e depois o nome do arquivo. O instalador do VirtualBox vai iniciar e imediatamente ele vai retornar um erro. Isso é esperado. Ele fala que kernel headers, ou os cabeçalhos do kernel, não foram encontrados para a versão do kernel 4.19.0/12. De fato, a gente nunca instalou esse pacote, então vamos fazer isso agora. Para a gente descobrir qual a versão correta dos cabeçalhos do kernel a instalar, vamos verificar a versão do kernel em utilização com o comando uname. No momento é possível ver que a gente está utilizando o kernel 4.19.0/12, assim como apontado pelo instalador do VirtualBox Guest Editions. De igual forma, a arquitetura é AMD64. Então, nesse caso, o nome do pacote a ser instalado é Linux Headers e depois a versão do kernel 4.19.0/12 e a arquitetura AMD64. Ao solicitar a instalação desse pacote, vamos ter algumas dependências indicadas, como o compilador. Vamos aceitar a instalação dessas dependências apertando Enter. Agora que a instalação dos cabeçalhos está concluída, você pode executar o script vbox linux additions.sh novamente, ou então o comando rc vboxed e o subcomando setup, como indicado pelas instruções fornecidas quando encontramos o erro anteriormente. Uma vez executado o comando, veja que ele vai construir os módulos do kernel para a versão do kernel que estamos executando em particular. E pronto, uma vez concluída a instalação, ele diz aqui que os kernels em execução não vão ser substituídos até o reinício do sistema, então vamos fazer isso. Digite reboot e em seguida Enter. Após o reinício, a gente vê a tela de login, aparentemente ainda pequena, mas vamos logar de qualquer forma. Então eu digito aqui a senha do meu usuário não privilegiado. E uma vez concluído o login, caso a tela não maximize automaticamente, tente minimizar e depois maximizar a tela novamente. E agora sim a gente tem o espaço completo disponível. De fato, se a gente colocar a máquina em full screen aqui vindo no menu View, não dá para perceber muita diferença entre um sistema Linux nativamente instalado e essa máquina virtual. Avaliando o GNOME em si, ele vem com uma série de programas pré-instalados, como eu já mencionei. Tem um navegador de arquivos, conhecido como Nautilus. E de fato, se você está acostumado com ambiente de janelas como Windows ou qualquer outro, você vai se sentir em casa. Arrastar arquivos ou copiar colar, tudo isso funciona como poderia se esperar. A configuração do GNOME pode ser acessada através do menu Configurações. Sempre utilize a barra de busca aqui no menu Atividades. E aqui a gente tem as configurações que você poderia esperar em um ambiente gráfico moderno. Você pode alterar o plano de fundo, a sua região e idioma, mapas de teclado, opções de som, energia se você estiver executando em um laptop, notebook, e também opções de rede. Um aspecto sobre a rede que é relevante, nesse widget que fica aqui no canto superior direito, é possível configurar a rede também. Aqui ele menciona que a rede cabeada não é gerenciável, porque a gente está fazendo essa configuração através do /tc Network Interfaces, manualmente. Se você quiser, é possível passar a gestão dessa configuração para o Network Manager e, portanto, fazer a configuração aqui pelo ambiente gráfico. No mais, a gente tem software de produtividade, como o LibreOffice, Writer, Calc, Impress, todos esses foram instalados também conjuntamente com o GNOME. E claro, o navegador Firefox também está disponível. A gente vai avaliar vários outros ambientes desktop ainda nessa aula. A minha opinião sobre o GNOME, e essa é uma opinião particular, evidentemente, eu acho a interface dele um pouco diferente em relação a outros ambientes desktop que a gente está acostumado, especialmente o ambiente Windows. Eu considero ele um pouco lento em relação aos competidores, como a gente vai ver mais à frente. De fato, foi inclusive necessário aumentar a memória RAM do sistema para obter uma boa performance. Ok, feito isso, agora vamos prosseguir na instalação do próximo ambiente gráfico. Então eu vou fechar
fechar aqui o Firefox. Para desligar a máquina é só vir aqui nesse menu no canto superior direito e depois no botão de Power. E em seguida, desligar. Uma vez desligada a VM, agora a gente vai reverter aquele snapshot anterior. Então, eu venho aqui em Snapshots, eu tenho aqui o estado atual e eu tenho o estado pré-ambiente gráfico, que é exatamente o que eu quero. Eu venho aqui então em Restore, ou Restaurar. Ele me dá a opção de criar um snapshot para o estado atual da máquina, ou seja, após a instalação do GNOME. Eu vou escolher que não, já que um grande número de pacotes foi instalado entre a versão original e a versão corrente, e depois clique em Restore. Uma vez instalada a máquina, é só ligar clicando em Start. A gente volta àquela tela do TaskCell, exatamente onde foi tirada aquela fotografia no momento original. Podemos então passar agora à avaliação do nosso segundo ambiente desktop, que vai ser o XFCE. Então eu seleciono o ambiente de área de trabalho, XFCE e clico em OK. E agora a gente vai ter a instalação também de diversos, no caso 986 pacotes. Vamos aguardar. Finalizada a instalação do XFCE, novamente eu vou reiniciar a máquina com o comando Reboot. E agora a gente chega à tela de login. Veja que, diferentemente do gerenciador de login do GNOME, a gente não tem a opção dos usuários diretamente na tela. É necessário digitar o username, bem como a senha. E depois, clicar em iniciar sessão. No primeiro momento que você loga no XFCE, ele te dá a opção de utilizar a configuração padrão ou um painel vazio. Recomendo que você utilize a configuração padrão no primeiro momento. E aqui ele vai colocar um menu no topo e um menu mais abaixo. Assim como no caso do GNOME, se eu maximizar a janela, veja que ela se mantém aqui pequenininha. Então eu vou seguir os mesmos passos e instalar o VirtualBox Guest Additions, e em seguida reiniciar a máquina, e aí a gente vai ter a janela maximizada. Estamos de volta, agora com os adicionais já instalados, e que você pode ver como funciona o XFCE. A gente tem 4 ambientes desktop colocados aqui em cima, então se eu abrir uma janela aqui no primeiro, e depois eu passar um outro desktop, é efetivamente como se fosse um outro ambiente de trabalho. Depois eu posso voltar e ver aqui o meu terminal. A gente também tem um navegador de arquivos, assim como no caso do GNOME, embora este aqui seja um pouco mais simples, admitidamente. E temos várias aplicações também que foram instaladas junto com o XFCE, como o LibreOffice e também o Firefox. Diferentemente do GNOME, que possui uma série de aplicações que integram a sua suite, de fato ele é conhecido como ambiente desktop por esse motivo, o XFCE é um pouco mais simples e ele utiliza-se de várias aplicações que não necessariamente são desenvolvidas dentro do guarda-chuva do XFCE para fazer o seu trabalho. Por outro lado, isso faz com que ele seja bem mais leve e ágil na utilização no dia a dia. De fato, o XFCE é utilizado como o ambiente gráfico padrão em distribuições como o Kali Linux, por exemplo. Observando a taxa de uso de memória, veja que estamos utilizando apenas 317 MB de RAM no momento e nenhum MB de swap. Veja ainda que eu não voltei a aumentar a memória RAM como eu havia feito no caso do GNOME, quando a gente aumentou para 2 GB. Então, mesmo tendo apenas 768 MB de RAM, o ambiente gráfico permanece bastante utilizável. As configurações do XFCE podem ser acessadas através do menu Aplicações, Configurações, e a gente tem aqui diversas opções, assim como visualizamos no caso do GNOME. Novamente, a rede também é mostrada como não gerenciada, já que ela está sendo configurada via o /etc Network Interface. Isso pode, no entanto, ser revertido para a gestão através do ambiente gráfico. Finalmente, vamos desligar a máquina virtual, reverter o snapshot e instalar o nosso próximo ambiente gráfico. De volta ao TaskCell, vou marcar aqui o ambiente de área de trabalho e agora o KDE Plasma. Em seguida, clicar em OK. Temos que instalar 1.574 pacotes, que até o momento é o maior número de pacotes requeridos para providenciar um ambiente gráfico. O KDE é o principal concorrente, historicamente, do GNOME, em termos de prover um ambiente desktop com um grande número de funcionalidades para usuários de todos os níveis em ambiente Linux. Vamos aguardar a sua instalação e já voltamos. Estamos de volta, uma vez concluída a instalação do KDE. Vamos reiniciar a máquina. Dar uma olhada na tela de login. Ela é um pouco diferente, como você pode ver. Eu vou maximizar. Obviamente, não vai redimensionar ainda, já que o Guest Additions não está instalado. A gente tem a opção de escolha de sessão aqui em cima, apenas o KDE Plasma. De fato, você pode instalar múltiplos ambientes gráficos na sua máquina. Você pode instalar simultaneamente o GNOME, o KDE, o XFCE e outros, e selecioná-los. Então, você pode, em um dado momento, utilizar um ambiente e, em outro momento, utilizar outro. Você não está encerrado a possibilidade de usar apenas um ambiente gráfico durante toda a sua estada com um sistema Linux. Aqui, o gerenciador de login do KDE tem um cursor de mouse aqui um pouco diferente, você deve estar vendo. Eu posso selecionar também o usuário, navegando na lista. Vou selecionar aqui o Felipe Scarel e digitar minha senha. Uma vez concluído o login, estamos aqui. Diferentemente do GNOME e do XFCE, a barra do KDE fica na parte inferior, que lembra mais os sistemas Windows, que a gente pode clicar no menu e temos um ambiente de escolha de aplicativos e também um menu de seleção de computador, histórico e tudo mais. Se você clicar no menu e começar a digitar,
por exemplo, o terminal, ele vai sugerir aqui o console com K, que é o emulador de terminal do KDE. Aqui agora você já sabe, eu vou fazer a instalação dos adicionais de convidado do VirtualBox e depois fazer com que a tela fique maximizada e aí a gente continua avaliando o KDE. Estamos de volta com o KDE, agora em full screen. Então, aqui no menu, eu achei o menu do KDE bastante interessante. A gente tem alguns aplicativos aqui disponíveis. O Firefox, como sempre, está disponível, bem como toda a suíte do LibreOffice, Basic, Calc, Draw, Math e por aí vai. O KDE também tem o próprio navegador dele, que é o Conqueror, que funciona como você poderia esperar de um navegador, nada muito novo aí. E as configurações do KDE podem ser feitas aqui através desse menu Configurações do Sistema, que pode ser acessado buscando aqui na barra de busca, ou então no Aplicativos. E aqui a gente pode selecionar opções com relação ao ambiente desktop. Você pode ver a interface do KDE é bastante refinada, mas isso tem um custo, né? Então, abrindo aqui a console e digitando free-m, eu tenho 483 MB em uso, de 735 totais e 211 de memória swap e memória virtual sendo utilizados. Então aqui provavelmente também seria uma boa ideia eu aumentar a memória RAM do sistema para pelo menos 1 GB, idealmente 1,5 GB ou 2 GB, como foi feito no caso do GNOME. E é isso, a seleção entre o GNOME e o KDE, particularmente são os dois ambientes desktop mais robustos que a gente vai ver aqui hoje e que tem uma integração bastante próxima entre os seus aplicativos. Por exemplo, aqui abrindo o gerenciador de arquivos, você vê que o look and feel, a aparência dos aplicativos, ela é bem uniforme entre todo o ambiente KDE, assim como a gente viu no caso do GNOME. Quando eu comecei a usar Linux, já há bastante tempo, eu sempre utilizei menos o KDE e mais o GNOME, porque por algum motivo o GNOME ele sempre vinha instalado por padrão nas distribuições que eu utilizava. Na época o Red Hat 9 e depois passando para o Debian e outras. Mas eu conheço muitas pessoas que trabalham com Linux há bastante tempo e falam que o KDE é a preferência deles. Então realmente não deixo com que a minha opinião histórica influencie a sua escolha e realmente instale os ambientes desktop e os teste por você mesmo para ver qual você prefere. Por agora, vamos desligar a máquina, restaurar o snapshot e partir para a instalação do próximo ambiente gráfico. De volta à tela após recuperação do snapshot, agora a gente vai selecionar o ambiente de área de trabalho e o Cinnamon. E depois clicar em OK. Vamos ver agora, são 1.205 pacotes a instalar. Uma quantidade intermediária aí, não tantos quanto o KDE. Vamos aguardar e em breve voltamos. Concluída a instalação do Cinnamon, vamos reiniciar a máquina e ver como eles parecem. Bom, chegamos aqui à tela de login, bastante parecida de fato. É a mesma utilizada no XFCE. Então agora eu vou digitar meu usuário e senha. E chegamos aqui à tela principal. Ele aqui reclama que não tem aceleração de hardware. De fato, a gente está operando em máquina virtual, embora seja possível fazer o forwarding de aceleração de hardware para uma VM nas configurações do VirtualBox. E chegamos aqui. Agora você já sabe, eu vou instalar os adicionais de convidado do VirtualBox e já voltamos com a tela maximizada. Estamos de volta aqui com o Cinnamon em full screen. E o Cinnamon ele tem uma aparência similar à do KDE em termos de onde a barra se localiza. Agora é importante observar que o Cinnamon ele é uma derivação do GNOME 3. Então a comunidade, alguns membros da comunidade, ficaram um pouco insatisfeitos quando o GNOME saiu da sua versão 2 para a versão 3 e começou a adotar uma nova filosofia em termos de design de interface. Tanto é que você viu o GNOME Shell, que é a interface do GNOME, em que a gente utiliza uma barra de busca para selecionar as aplicações e apenas quando você clica em atividades são mostrados os ícones de algumas aplicações à esquerda. Então algumas pessoas não ficaram muito satisfeitas com isso e fizeram um fork do GNOME 3, que é o Cinnamon. Aqui a gente vai ter um menu no canto inferior esquerdo, bem parecido com o que você veria em um ambiente Windows, e aqui a gente tem um menu navegável que fica bem fácil. Então a gente tem as aplicações que ficam aqui à esquerda, eu tenho uma barra de busca, e eu tenho categorias também, então eu posso navegar pelas categorias, então digamos que eu quero algo de internet, e aqui eu tenho o Firefox, eu tenho o Thunderbird e alguns outros, quanto a jogos, multimídia e tudo mais também aí. O Cinnamon, por ele ser derivado do GNOME, então boa parte dos aplicativos do GNOME também pode ser aqui observado, porém com alterações de código para se adaptar ao look and feel, ao ambiente aí do Cinnamon. Então a gente tem aqui o navegador de arquivos, o terminal é bem parecido com qualquer outro terminal que a gente viu até aqui. E se eu selecionar aqui o ambiente de internet e depois o Firefox, você pode ver que ele está também aqui à sua disposição. Até por isso não é muita surpresa que quando a gente foi instalar o Cinnamon, ele exigiu instalação de 1.200 pacotes, sendo que o GNOME foi cerca de 1.100. Como o Cinnamon é uma derivação do GNOME, seria de se esperar que o mesmo número, um número parecido de pacotes fosse instalado. Observando aqui o uso de RAM, a gente vê que estão utilizados 496 MB e 56 de memória virtual ou swap neste momento.
Isso é um pouco menos do que foi observado no GNOME, mas de toda forma não é ideal que nem 1 MB de swap seja utilizado. Então aqui também a gente teria que aumentar a memória da máquina virtual para ter uma experiência fluida, especialmente abrindo outras aplicações, como o navegador, por exemplo. Então, para resumir sobre o Cinnamon, eu diria que ele é indicado para pessoas que gostam do GNOME, mas preferem uma experiência mais tradicional de ambiente desktop. Vamos agora desligar o Cinnamon, voltar ao nosso snapshot e partir para a instalação do próximo ambiente gráfico. Estamos de volta aqui na janela do Task Cell, eu vou selecionar ambiente de área de trabalho e agora vamos analisar o Mate, que é o nosso próximo ambiente desktop na lista de disponíveis aqui pelo Task Cell. Então vamos selecionar OK e 940 pacotes vão ser instalados. Vamos aguardar e breve voltaremos. Depois concluída a instalação do Mate, vamos reiniciar a máquina e ver com que ele se parece. A tela de login é a mesma utilizada no XFCE e no Cinnamon, que é o LightDM. E agora chegamos aqui ao Mate. Antes de analisá-lo, eu vou, como você já sabe, instalar o VirtualBox Guest Additions e fazer com que a tela fique maximizada. Já voltamos. Estamos de volta com o Mate aqui. Eu vou me esconder rapidamente. Você pode ver que aqui embaixo a gente tem a mesma funcionalidade de desktops virtuais que a gente observou no XFCE. Aqui o menu ele é bem mais tradicional. De fato, o Mate ele foi criado em 2011, ele foi uma resposta da comunidade em relação ao lançamento do GNOME 3. Então tinha o GNOME 2, que era bem parecido com isso aqui que vocês estão vendo, e aí foi lançado o GNOME 3 com o GNOME Shell, que mudou bastante a aparência e o look and feel do ambiente. Então, em resposta a isso, o Stefano Karapetsas, ele fez um fork do GNOME 2 e criou o Mate, que inclusive é um nome que refere-se à erva mate, já que é um argentino, para manter viva essa experiência de utilizar o GNOME 2. Bom, aqui a gente pode ver, navegando pelos menus, que é um estilo de sistema mais tradicional, certamente, do que a gente viu, como no caso do próprio GNOME, do KDE ou do Cinnamon. Deixa eu voltar aqui. A gente tem aqui um menu estático em que a gente seleciona acessórios, educativo e tal, não tem uma barra de busca necessariamente, que a gente pode procurar aplicações. A gente tem as configurações do sistema aqui disponíveis nesse menu de preferências. E aqui a gente pode gerenciar redes também da mesma forma. As aplicações disponíveis são basicamente as mesmas que a gente veria. Então tem aqui o LibreOffice, tem aqui o terminal, obviamente, e aqui na internet temos o Firefox. Em ferramenta do sistema terminal, a gente pode abrir um terminal emulado, e aqui a gente pode ver que só 2 MB de swap estão sendo utilizados, basicamente negligenciável. Então, considerando os recursos disponíveis ao sistema aqui, que são os 768 MB de RAM que a gente alocou inicialmente, o Mate atenderia esses requisitos sem maiores problemas. Beleza? Então, se você gostava do GNOME 2, ou se você quiser uma experiência mais tradicional em termos de desktop, você tem aí o Mate como uma opção conjuntamente com o XFCE que a gente viu até aqui. Já no lado de desktops mais modernos, a gente viu o GNOME, o KDE e o Cinnamon. Vamos agora para a avaliação do nosso próximo ambiente gráfico. Então eu vou desligar a máquina, restaurar o snapshot e a gente volta ao Task Cell muito brevemente. Estamos de volta aqui à janela do Task Cell e agora a gente vai avaliar o penúltimo ambiente gráfico da aula de hoje, que vai ser o LXDE. Então vou selecionar ele juntamente com o ambiente de área de trabalho, depois clicar em OK e a gente tem 1048 pacotes que vão ser instalados. Vamos aguardar e brevemente voltamos. Ok, concluída a instalação, agora a gente vai reiniciar e ver como o LXDE se parece. Novamente a tela de login é o LightDM, assim como no caso do XFCE, Cinnamon e Mate. A gente faz o login. Chegamos aqui ao LXDE. Aqui tem uma pequena sugestão se esse aplicativo Clipit, ele pode salvar o seu histórico em um arquivo de texto puro. Isso aí, o histórico de cópias que você faz para a área de transferência. Ele alerta aqui ao fato que se você copiar senhas, isso pode ser um pouco inseguro. Eu vou responder não e a gente tem aqui a cara do LXDE. Como sempre, eu vou instalar o VirtualBox Guest Additions para a gente ter a janela maximizada e daqui a pouco voltamos. Estamos de volta ao LXDE, agora com a tela maximizada. Eu vou me esconder aqui rapidamente e a gente pode dar uma olhada. Então aqui o LXDE ele é um ambiente desktop que foi lançado relativamente recente, em 2016, e o objetivo dele é expressamente ser executado em máquinas com pouca quantidade de recursos, como netbooks ou computadores SoC, System on Chip. De fato, eu posso vir aqui em Sistema LX Terminal e vamos ver a utilização de memória com o comando free. A gente tem 274 MB utilizados, 0 em swap. De longe é o sistema mais enxuto que a gente testou até aqui, seguido de perto pelo XFCE e depois pelo Mate.
Claro, isso não impede que a gente tenha acesso a todo o conjunto de software que a gente visualizou. Então, você vê, escritório, LibreOffice está aqui, internet, o Firefox está aqui. É importante observar que, independente do ambiente desktop que você selecione, todo o conjunto de software disponível no Debian vai estar disponível para execução naquele ambiente. Pode ser que seja um pouco menos bonito, um pouco menos conveniente a utilização dele no dia a dia, mas o fato é que você vai poder executar os seus programas sem qualquer dificuldade. Se a gente clicar aqui em lixeira e depois navegar, você pode ver que a gente tem um navegador de arquivos, como observamos nos outros ambientes. Aqui embaixo, no tray, na parte inferior à direita, a gente tem um relógio, área de transferência e tem também aqui um gráfico que mostra a taxa de utilização do processador, é o monitor de uso da CPU. Esses monitores e widgets, em geral, você pode adicionar também nos outros ambientes desktop sem qualquer dificuldade. E, finalmente, as preferências do LXDE podem ser editadas aqui através do menu Preferências. Como você pode ver, o menu fica no canto inferior esquerdo, lembra bastante o ambiente tradicional Microsoft e, claro, a navegação do LXDE é bem tradicional, então não temos aí caixa de busca para buscar programas nem nada nesse sentido, mas temos aí um sistema bastante enxuto e ideal para execução em ambientes com pouca quantidade de recursos. Então, eu vou reaparecer aqui. Olá. Eu vou agora desligar a máquina, voltar ao snapshot e a gente vai partir para o último ambiente gráfico que a gente vai ver nessa aula. De volta ao TaskCell, o último ambiente que eu vou mostrar é o Fluxbox. É um ambiente que eu já utilizei bastante, especialmente na criação de sistemas Linux embarcados e customizados, e é realmente só para dar uma noção do como Spartano pode ser um ambiente gráfico, ou em última instância um ambiente de janelas, como a gente vai ver, dentro de um sistema Linux. Então aqui nesse caso eu vou instalar apenas o ambiente de área de trabalho, e não vou selecionar nenhuma das outras opções mais abaixo, e selecionar OK. A gente vai ter a instalação de 1.100 pacotes, vamos aguardar e em seguida eu vou instalar os pacotes adicionais. Ok, concluída a instalação do Task Desktop, agora a gente vai instalar uns pacotes adicionais que vão prover o Fluxbox no nosso ambiente. De fato, é só instalar o pacote do Fluxbox em si. Então, apt install Fluxbox e pronto. Agora é só reiniciar o sistema e vamos avaliá-lo. Então, quando eu selecionei o ambiente de trabalho no TaskCell, ele instalou uma série de pacotes adicionais, incluindo o GDM, que é o GNOME Desktop Manager que está mostrado aqui, que é a mesma tela de login que a gente observou quando instalamos o GNOME. Se você quisesse economizar bastante espaço no seu sistema, eu recomendaria que você não selecionasse via TaskCell, mas sim instalasse os pacotes manualmente, tanto do Fluxbox quanto os pacotes base do Xorg e demais dependências. Claro, esse é um procedimento um pouco complicado que demanda experiência com o ambiente. Então, para não adicionar muita complexidade ao curso, eu acabei mostrando este método que é um pouco mais simples, mas, por outro lado, acaba ocupando mais espaço em disco. Aqui para selecionar o Fluxbox, eu vou clicar no meu usuário, digitar a senha e aqui nessa roda dentada, eu posso vir aqui e selecionar GNOME sobre Xorg ou então Fluxbox, que é exatamente o que eu quero. Então, clique em Fluxbox e em seguida em Entrar. Pode ver que o Fluxbox ele carrega literalmente de forma instantânea. E aqui ele é um ambiente bem diferente do que a gente poderia estar acostumado. De fato, não tem menu em lugar nenhum. E para você acessar qualquer coisa, você tem que clicar com o botão direito. E aqui ele mostra um menu bastante simples, puramente textual. Como sempre, eu vou instalar o VirtualBox Guest Additions e em seguida mostrar ele em tela cheia. Ok, estamos de volta aqui com o Fluxbox. Como você pode ver, é um ambiente extremamente espartano. A gente tem aqui um relógio, tem múltiplas áreas de trabalho, então você pode vir aqui e clicar, tem espaço de trabalho 1 e 2, então se eu vier criar uma janela aqui, por exemplo, em aplicativos, deixa eu ver se eu acho o terminal aqui, deixa eu poder selecionar o Bash, exato, aqui ele abre um terminal, se eu virar para o espaço de trabalho 2, eu tenho uma nova área de trabalho que não influencia esta aqui. Mas tirando isso, o Fluxbox ele desenha janelas, ele me dá um relógio, eu tenho a área de trabalho, eu posso clicar com o botão direito e acessar o menu. E é só. Eu não tenho navegador de arquivos, eu não tenho funcionalidade de arrastar e soltar. É uma experiência bastante diferente da que você estaria acostumado no ambiente convencional. Claro, tem as suas vantagens. Veja que aqui a gente está utilizando 181 MB de RAM, que é de longe o menor valor utilizado até aqui. Não obstante, a gente pode iniciar qualquer aplicativo, tão complexo quanto, por exemplo, o navegador. Eu poderia tanto cadastrar no menu editado via texto, no caso do Fluxbox, mas também eu posso invocar ele aqui através do meu terminal. E aqui ele abre o Firefox perfeitamente. A gente pode navegar e fazer tudo como qualquer outro ambiente desktop. O Fluxbox ele é conhecido como um Stacking Window Manager. Tem vários nessa categoria, como por exemplo o Black Box, de onde ele deriva. E o objetivo é realmente não prover muitas funcionalidades, como está visto aqui. Você pode incrementá-lo com outros aplicativos. O ROX Desktop, o ROX File Manager, ROX, é um que permite que a gente tenha um navegador de arquivos gráfico, caso você não queira
fazer tudo pelo terminal. Mas em todo caso, eu indicaria o Fluxbox caso você realmente esteja querendo se desafiar, ou então, se você quiser mexer no Linux de uma maneira inovadora. Claro, se você também tiver um sistema com pouquíssimos recursos disponíveis, o Fluxbox é uma excelente pedida. De fato, vários sistemas baseados em Live CD o utilizam no intuito de economizar recursos. Isso é tudo que temos para hoje e também para o curso. Eu espero que você tenha gostado não só dessa aula, mas do curso inteiro. E, por favor, se você tem qualquer sugestão de outros assuntos que podem ser abordados, dê sua sugestão nos comentários aqui embaixo. Se inscreva no canal e deixe o like nesse e em outros vídeos. Eu não costumo pedir likes, eu acho que não faz muita diferença, mas em todo caso, vou fazer uma exceção nessa última aula. E eu queria agradecer o seu apoio. Deixo aqui meu grande abraço e vejo você no próximo curso. Até lá. Tchau!